Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula de hoje nós iremos abordar o conceito de proteção de dados. Então nós teremos a continuação sobre o foco segurança da informação, na qual a gente falou os princípios, falamos sobre os mecanismos de proteção, falamos também sobre as ameaças e hoje nós vamos falar sobre soluções que permitem que as informações elas possam ter confidencialidade, elas podem ter integridade, elas podem ter autenticidade. Mas, professor, quem que pode ocasionar isso? Três coisas, tá? Você pode ter o certificado digital, você pode ter também a assinatura digital e você também pode ter a função de hash. Então, nós iremos abordar essas três soluções e depois nós iremos abordar também técnicas de proteção para a navegação, para você se manter seguro. Então, sem mais delongas, vamos cobrar primeiramente, na verdade, vamos verificar o que as bancas cobram. Primeiro termo, criptografia, tá? Termo criptografia costuma se cair muito, principalmente em carreiras de tribunais, em carreiras policiais, tá? Que ele foca muito a parte de você trabalhar com a informação. E aí eu quero que vocês foquem em algumas coisinhas básicas. Cripto, tá? Ele vem da origem grega, que significa escondido. Grafia nada mais é que escrita. Então, você lendo, você interpretando a palavra, já te dá uma indução, já te dá um norte do que a questão está cobrando. Então, toda vez que falar para vocês, gente, que é criptografia, é você pegar uma palavra e escondê-la. Mas qual que é o objetivo? Transformar um texto normal, um texto que eu, professor João Kleber, você, aluno, professor Luiz, o pessoal da LAC consiga entender em algo que seja ilegível para que uma pessoa fora desse conceito da LAC não possa compreender. E aí, qual que é o recurso que eu estou conseguindo atender? Logicamente que é a confidencialidade. Por que eu tenho a confidencialidade? Somente pessoas autorizadas terão acesso. Elas conseguem visualizar que há uma comunicação, só que não conseguem ver o conteúdo da informação. Então, logicamente que a confidencialidade ela está sendo garantida. Mas isso seria uma forma, digamos assim, informal de apresentar o conceito. Na questão, ele vai te cobrar isso aqui, ó. Texto normal ou texto puro, que é o texto que nós conhecemos, para um texto cifrado, traduzindo, um texto criptografado. Então, a criptografia é uma solução que permite embaralhar as informações. E é uma coisa importante que você precisa saber. Ela não vai aumentar a informação e nem vai diminuir. Ela simplesmente vai embaralhar. Por exemplo, eu vou fazer um texto aqui, deixa eu abrir um slide aqui para a gente. Opa. Cadê? Aqui. Vou abrir um slide aqui em branco para nós, para entender isso aqui, de forma mais prática, tá? A criptografia eu vou ter aqui o nome Ana. Vamos supor que eu estou falando para vocês que Ana foi a primeira colocada no concurso da Polícia Federal. E essa informação, por enquanto, ela tem que ser confidencial. Não pode ser ainda compartilhada com alguns órgãos ou com o público em geral. Então, o que acontece? Eu mando essa mensagem criptografada. E para essa mensagem ser criptografada, eu preciso de um algoritmo, que vai ser um sistema que vai criptografar. E uma vez que esse sistema vai fazer a criptografia, Ana pode ser mudada, por exemplo, para essa nomenclatura, 171. E aí o usuário lá na ponta, ou quem
por exemplo, como ele é uma informação que vai tratar a parte de confidencialidade, a pessoa pode ter acesso que existe uma comunicação, só que ele não consegue entender o conteúdo, porque ele nunca que ele vai imaginar que 171 refere-se a Ana. E isso foi uma criptografia bem básica. Por quê? Eu só simplesmente substituí a letra A para o número 1 e a letra N para o número 7. Então, percebam, Ana tem 3 caracteres, 171 tem 3 caracteres. E esses dois tipos de informações são os mesmos conteúdos. Então, isso que é criptografia. Agora, como eu enviei um texto criptografado, o receptor, lá do outro lado, ele tem que fazer o processo inverso. Então, se aqui eu criptografei, ele também precisa ter um algoritmo, que é um sistema, que vai permitir fazer o processo inverso. Então, ele vai permitir descriptografar. E aí ele vai transformar esse texto, que é ilegível, para um texto puro, para um texto simples, que no caso seria, vou colocar aqui em vermelho, Ana. Então, a criptografia é isso. É você embaralhar as informações para que as pessoas não tenham acesso do que você está falando. A pessoa pode até perceber que você está estabelecendo uma comunicação, só que não vai conseguir o acesso. Quer um exemplo clássico disso? O WhatsApp. Por exemplo, quando você envia uma mensagem para um contato em si, o provedor de serviço, o WhatsApp, até, por exemplo, as empresas de provedoras de acesso à internet, conseguem visualizar que você manteve uma conversa. Só que ele não consegue visualizar qual foi o teor dessa conversa. Por quê? Porque as mensagens do aplicativo WhatsApp são todas criptografadas, são todas embaralhadas. Então, a pessoa consegue visualizar que o professor João Kleber está comunicando com o aluno, só que não consegue ver o teor da informação. Isso é importante? Oxe, é muito importante, certo? Então, preste atenção que isso cai em concurso público, tá bom? Bom, você entendeu agora como que funciona a criptografia, que nada mais é do que embaralhar a informação para que ela se transforme em algo ilegível, né? Então, gente, nós entendemos como que funciona a criptografia, que nada mais é que o embaralhamento das informações para garantir que as pessoas não autorizadas possuam acesso. Tanto é que, para massificar seu conhecimento, é só você lembrar do aplicativo WhatsApp. O que o aplicativo WhatsApp faz? Ele pega a informação, quando você envia para o seu contato, ele criptografa, na qual os provedores de acesso à internet, até a própria empresa WhatsApp, conseguem visualizar que você está comunicando com um determinado contato, só que não conseguem ver o teor da informação que está por trás ali daquelas mensagens. Então, isso é criptografia. Agora, existem duas técnicas, e para você entender essas técnicas, você precisa relembrar alguns conceitos que eu passei anteriormente. Quando você faz a criptografia, você pega um texto claro, né, e transforma em um texto escuro. Só que para essa informação chegar aqui, eu preciso de um algoritmo. E esse algoritmo nada mais é do que um sistema de chaves. Chaves nada mais que uma identificação. Por exemplo, para você abrir a porta da sua casa, você precisa ter uma chave. Para você abrir a porta do seu serviço, você precisa de uma chave também. Então, toda vez que você criptografa, você precisa de uma chave. E aí é interessante entender que nas duas técnicas que eu estou apresentando agora, tanto simétrica quanto assimétrica, eu preciso de chaves. E chaves nada mais é do que a identificação para você criar a criptografia. Agora, qual é a diferença crucial entre as duas, professor João Kleber? Simples. A criptografia simétrica, ela precisa somente de uma chave. Então, olha só, independente se você utilize simétrica e assimétrica, as duas vão precisar de chaves. Só que na simétrica, eu preciso somente de uma. E aí você pode estar perguntando, mas por quê? Porque é o seguinte, eu criptografei a informação, então eu preciso da chave. Essa chave vai criptografar e essa mesma chave vai
descriptografar. Então, imagine que eu mande para você um e-mail criptografado. Pegando o exemplo da Ana, por exemplo. A Ana foi a primeira posição do concurso da Polícia Federal, uma situação hipotética, tá bom? E aí eu vou mandar para você essa informação. Só que essa informação não pode ser visualizada nem interceptada por ninguém. Então, o que eu faço? Eu pego essa mensagem, criptografo. A partir do momento que eu faço a criptografia, eu insiro essa chave, que é como se fosse uma senha, para você entender de forma melhor. Só que para você conseguir responder, na verdade, para responder, você precisa ter acesso à mensagem, você precisa dessa chave. E essa chave, eu tenho que compartilhar ela com você. E como que eu compartilho essa chave? Simples, você pode mandar via Skype, você pode mandar via um aplicativo WhatsApp também, você pode fazer uma ligação, enfim. Você pode ir pessoalmente, mandar um papel, uma carta, enfim. Isso seria a forma de você compartilhar. Bom, só que aí o que eu quero que vocês notem? Este processo, ele não é tão seguro. Porque você concorda comigo, aluno, que se eu estou criptografando um texto, é porque essa informação é sigilosa. E, logicamente, que ela é sigilosa, pode existir pessoas que estão tentando ter acesso. E se pessoas estão tentando ter acesso, você concorda comigo que eu posso estar grampeado, eu posso estar sendo monitorado. Então, a probabilidade, por exemplo, de todas as minhas atividades estão sendo monitoradas por uma outra pessoa é gigantesca. E aí eu compartilho via e-mail. O cara pode, por exemplo, ter acesso ao meu e-mail ou, por exemplo, pode me interceptar, enfim, várias atividades. Então, a criptografia simétrica, ela tem a parte que você consegue esconder o texto, mas o maior problema não é a criptografia em si, é a forma como você vai compartilhar a chave, como que você vai compartilhar a senha da criptografia, porque somente com a chave eu consigo fazer o processo inverso. Então, somente com a chave eu consigo descriptografar, transformar esse texto que está agora ilegível em texto legível. E aí uma coisa importante, tá? Apesar de não ser seguro, ela é mais rápida que se comparada à chave, a técnica assimétrica, né, que nós iremos abordar lá na frente. Então, primeira característica que você precisa saber. A criptografia simétrica, eu só tenho somente uma chave, que é utilizado tanto para criptografar quanto para descriptografar. E aí o que acontece? Qual que é o foco que você precisa ter na hora da questão? O problema é a segurança. Mas a segurança por quê? Criptografia não vai deixar escondido? Vai. Só que toda vez que eu criptografo ou descriptografo, eu preciso da chave. E eu preciso compartilhar. Então, a forma como você vai compartilhar essa chave que é o problema. Tudo bem? E aí a gente vai fazer uma comparação agora com a assimétrica, que aí vai abrir mais a tua mente ainda. A chave assimétrica, eu preciso de duas chaves. E aí é a grande diferença, tá? Eu preciso de duas chaves. Uma fica para o emissor e o outro fica para o receptor. Tá? Então, agora a coisa muda de figura, porque eu não tenho uma chave que precisa ser compartilhada. Eu tenho duas chaves, tá bom? E nós vamos ver depois que nós possuímos órgãos que são responsáveis por emitir isso, tá? Mas o foco que você precisa ter agora é que com a assimétrica, tá, eu tenho duas chaves. E aí o que acontece? O processo de compartilhar a chave não existe mais. Então, por exemplo, se eu estou mandando uma mensagem para vocês e eu estou utilizando a técnica assimétrica, eu tenho uma chave como emissor e vocês têm uma chave como receptor. Eu vou criptografar utilizando a minha chave como emissora, vai se transformar um texto cifrado, tá? Este texto cifrado vai ser encaminhado para você. E você, como possui a chave,
você vai ter acesso ao seu conteúdo. E aí tem duas coisas que são importantes. Ele é mais seguro. Porém, ele é menos rápido. Professor, por que é menos rápido? Porque quando você trabalha com chave assimétrica, os opostos que vão abrir a informação. Então, o que acontece? O algoritmo em si, ele vai ter que fazer as combinações possíveis para ver se a chave do emissor é igual à chave do receptor. Tudo bem? Então, esse é o conceito básico. Agora, a gente vai aprofundar como que a banca vai cobrar para você. Quando você faz uma criptografia, e essa criptografia é assimétrica, você tem dois tipos de chaves. As chaves são chamadas de pública e as chaves são chamadas de privada. A própria nomenclatura nós já estamos habituados, né? Pública, o que seria uma chave pública? Todo mundo tem acesso. Chave privada, somente a pessoa autorizada. Tudo bem? E aí o que acontece? Quando você faz uma criptografia assimétrica, obrigatoriamente você tem que colocar o emissor com a chave pública. E o que acontece? A chave pública você pode encontrar em qualquer lugar da internet, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero mandar um arquivo, uma mensagem em FI para o professor João Kleber. Então, eu vou lá, procuro nos órgãos competentes a chave pública do professor João Kleber. Uma vez que você manda a mensagem para mim, os opostos se atraem. Então, se eu criptografei com a chave pública, e eu sou o emissor, somente o oposto vai conseguir ter acesso a essa informação. E, logicamente, se eu criptografei com a chave pública, somente a chave privada. E quem tem acesso à chave privada? Somente o professor João Kleber. E aí, isso é o X da questão. Porque, por exemplo, já caiu em concurso que ele perguntou o seguinte: é possível criptografar, tá, utilizando a técnica assimétrica com a chave privada, o emissor? Sim. Só que tem um porém. Se eu coloquei aqui no emissor a chave privada, o que acontece? Para abrir essa mensagem, é só minha chave oposta. E quem é a minha chave oposta? A chave pública. E o que a chave pública é? Todo e qualquer pessoa, cidadão, tem acesso. Então, você fez um processo gigantesco para esconder a informação e simplesmente você inverteu o processo de transformação. Logicamente, o que vai acontecer? A sua informação vai estar disponível para toda e qualquer pessoa que solicitar acesso. Então, é importante você entender que a assimétrica são duas chaves, pública e privada. Qual é a diferença? A chave pública todo mundo tem acesso, a chave privada somente pessoas autorizadas. Lembrando que lá na técnica anterior, simétrica, você só vai utilizar a chave privada. Tá? Só que tem um porém que você vai ter que compartilhar para uma forma de comunicação que você achar mais conveniente. Aqui eu não preciso compartilhar. Simplesmente eu tenho que entender que a assimétrica, os opostos se atraem. Se eu criptografei com chave pública, somente a chave privada vai ter acesso. Posso fazer o inverso? Pode. Mas aí, se você faz o inverso, não adiantou nada você utilizar a criptografia, porque a sua informação ela vai estar disponível para qualquer pessoa que compreenda sobre o assunto de chaves da técnica assimétrica. Logicamente, vai estar disponível os seus dados e aí você perde o requisito de confidencialidade. Então, percebam, o que eu preciso saber na hora da prova, professor? Vamos fazer aqui um comparativo. Quando eu falo de criptografia, eu tenho duas técnicas que eu preciso compreender. Eu tenho a simétrica e eu tenho a assimétrica. A assimétrica possui somente uma chave, e essa chave é chamada de
privada. Entretanto, a assimétrica possuem duas chaves. Chaves essas que são chamadas de privada, assim como a simétrica e pública. Características. Quando você utiliza a parte simétrica, você precisa compartilhar a chave. Esse compartilhar seria a comunicação, que é independente do sistema que você utilize. Pode ser Skype, e-mail, telefone, papel, enfim, você vai ter que passar de alguma maneira essa chave. Já na assimétrica, não compartilha. Lembre-se, tem que colocar entre aspas aqui, os opostos se atraem. Por quê? Uma chave vai abrir a outra chave. E aí, outra característica importante, aqui é menos seguro, justamente por fato de compartilhar, porém, é mais rápido. Entretanto, aqui é mais seguro, porém, menos rápido. Qual que é o melhor, professor João Kleber? Logicamente que é a assimétrica. Tanto é, para quem não sabe, a criptografia utilizada tanto em certificados digitais, tanto também na parte do WhatsApp, é criptografia assimétrica. Porque você imagine só, você manda uma mensagem para o contato, né? Vamos pegar que você manda para um amigo, para uma amiga, para um namorado, para o crush. E aí o que acontece? Ó, acabei de mandar uma foto para você. Aí você tem que ligar para ele, ó, essa aqui é a chave e a senha para você abrir a mensagem. Você faz isso? Não. Você envia a mensagem e, logicamente, ele já recebe já. Então, você consegue colocar na prática a informática e você consegue gabaritar na hora da prova. Então, o WhatsApp ele utiliza a criptografia assimétrica, porque você tem a chave pública e manda para uma chave privada, na qual somente a pessoa autorizada vai ter acesso àquelas informações. Ah, eu posso fazer ao contrário? Pode, mas aí você quebra o princípio da confidencialidade. E, gente, isso despenca, tá? Quando se trata na parte de proteção de dados e coloca no tocante de segurança da informação. Principalmente FCC e CESP costumam cobrar demais esses assuntos, tá bom? Bom, já falamos sobre a dica aqui, né? E aqui, porque às vezes uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Esse material já está no nosso portal, tá, gente? E aí eu mostrei para vocês que é possível, sim, né, fazer uma criptografia com a chave privada. Por exemplo, estou mandando uma mensagem para a Alice, ó, eu criptografei com a chave privada da Alice. Então, logicamente, quem vai conseguir ter acesso às informações da Alice? Todo mundo, porque para fazer a descriptografia é com a chave pública, e a chave pública está disponível para todos. Então, esse processo de criptografia foi um fracasso. Tudo bem? Então, sempre o emissor tem que criptografar com a chave pública. Lembre-se disso. Tudo bem? Bom, o próximo mecanismo de proteção de dados que nós iremos abordar é a função hash, tá? Ou pode ser função, na verdade vem de hash, vem de resumo também, tá, gente? O que acontece? Como que funciona isso? Eu estou mandando uma mensagem para você, tá? E aí o que acontece? Eu quero, digamos assim, esconder essa informação para que pessoas não tenham acesso. Então o que eu faço? Primeiro, eu vou criptografar utilizando a chave privada, tá? Uma vez que eu fiz a criptografia utilizando a chave privada, eu vou fazer um resumo, tá,
da informação. Então, imagine só o seguinte, o cara mandou um texto para mim, o texto tinha 1000 caracteres. Então, aí ele vai resumir, ele utilizando a função hash, vai ficar 100 caracteres, e na hora que eu receber essa mensagem, eu tenho que fazer o mesmo processo. Eu tenho que visualizar através da função hash e fazer o processo inverso. Então, quando eu tiro o resumo e coloco ele digamos assim, de forma completa, ele tem que dar os 1000 caracteres. Se ele não dá os 1000 caracteres, opa, já sei que foi quebrado o princípio da integridade, porque teve manipulação da informação. Então, percebam, a função hash garante, né, a parte meio que da integridade. Por que vai garantir meio que a integridade? Porque se o resumo que eu enviei foi de 1000 caracteres, e aí chegou menos que 1000 caracteres, teve alguma manipulação, tá bom? E a função hash utiliza a chave privada, tá? E o que é a chave privada? É uma identificação, que aí nós já aprendemos que vai ter que ser compartilhado também, tudo bem? Então lembre, falou de função hash, lembre-se de resumo. Esse resumo, para ficar mais fácil, todo mundo já trabalhou, por exemplo, com arquivos compactados, também chamados de arquivos zipados, né? Por exemplo, você vai enviar um e-mail, o arquivo é muito grande, a extensão dele é muito grande. O que você faz? Você não compacta o arquivo? Beleza. Uma vez que você enviou, o destinatário vai receber esse e-mail e vai descompactar o arquivo para visualizar a informação. Então, se você lembrar, por exemplo, da função hash e aplicar ao conceito de arquivos zipados, pode te facilitar na hora da prova. Por quê? Bom, compactar é diminuir, depois eu tenho que descompactar. Se o tamanho é igual, função hash está cobrando na questão. E aí você tirou 10 e aí está tudo jóia, né? Como os cantores lá do Rio, o amigo Sidney fala, tranquilo e favorável. Beleza, gente? Então, lembre-se disso, tá? Bom, falei para vocês aqui, né? Expliquei na prática que ele vai fazer o mapeamento dos resumos, vai colocar um tamanho menor e vai gerar uma função. Quando ele chegar lá, ele vai fazer o processo inverso. Bom, agora nós iremos abordar outro tocante muito importante quando se trata de proteção de dados, a assinatura digital. Agora, na verdade, se você compreendeu bem sobre criptografia, se você compreendeu bem sobre função de hash, você vai entender melhor ainda a assinatura digital. Porque a assinatura digital nada mais é do que a junção dessas duas soluções numa só. Então, o que é a assinatura digital, professor? A assinatura digital é um método que permite comprovar a autenticidade e integridade de uma informação. Ah, mas como assim? A autenticidade não é via criptografia? Sim, porque a gente vai criptografar a informação lá. Função hash não vai garantir a integridade? Se o resumo for diferente, a gente sabe que teve alteração. Então, a assinatura digital, ela é a junção de duas técnicas que nós acabamos de citar, que é criptografia assimétrica e a função hash. Lembrando que criptografia assimétrica, eu criptografo utilizando a chave pública, e aí, logicamente, que somente a pessoa com a chave privada vai ter acesso. E a função hash, o que vai acontecer? Vai criar um resumo. Se o resumo enviado for diferente do resumo recebido, logicamente, identifica-se que houve um processo de alteração e quebra, do princípio, tá? Da integridade dos dados. Então, tá vendo que como a parte de segurança da informação é uma cadeia. Então, se você não compreendeu bem a parte de criptografia e você não entendeu bem a parte de resumo da função hash, é interessante que você volte, porque um vai complementando o outro. E eu sei, não vou ser hipócrita e falar que é muito fácil trabalhar com proteção de dados. Não, gente. Mas nós temos que estar preparados. Se as bancas te dão um limão, você faça uma limonada dela. Então, a ideia é, você está vendo na aula, você pode voltar 1, 2, 3 vezes, não precisa correr, tá bom? Então, a ideia principal é aprender. E se você utilizar as técnicas que eu passei para vocês, lembrar do WhatsApp, lembrar de como é que forma a parte de criptografia, vai te facilitar muito na hora da prova, tá bom? Bom, vamos agora falar sobre serviços que protegem a navegação,
Então, a gente viu sobre a parte dos dados em si, né? A gente entendeu como é que os dados podem estar seguros. Agora a gente vai entender, gente, como que funciona a proteção, tá? A proteção, o primeiro tópico que nós iremos abordar é o certificado digital. Parece muito com a palavra assinatura digital e, de certa forma, um se complementa com o outro. O certificado digital, gente, nada mais é do que uma assinatura com validade jurídica que garante proteção às transações eletrônicas e outros serviços via internet, permitindo assim que pessoas criem uma identidade. Para você tirar 10 na hora do concurso, olha esse macete infalível. E aí, para você que é bacharel em direito ou advogado, eu vou te fazer uma pergunta, você vai ter 30 segundos para responder aí na tela. Qual é a função do cartório? Vamos lá, 30 segundos. Vai pensando, vai pensando, vai pensando, vai pensando. Beleza, já sei a tua resposta já. É para reconhecer firma, é isso que você falou para mim, não foi isso? Olha, tem certeza? Então, gente, não é para reconhecer firma. Um cartório nada mais é que dar legitimidade de fé. Olha, estou até me sentindo um advogado agora. Por que é dar legitimidade de fé? Uma terceira parte falando, ó, pode vender o carro para o professor João Kleber, que é um cara confiável. Pode vender o carro para o professor Sidney, que é um cara bacana pra caramba. Pode conversar com o professor Luiz, que ele é um cara bacana pra caramba também. Então, isso seria um certificado, né? Seria um registro no cartório. E você vai pegar essa mesma ideologia e aplicar aqui na tecnologia. Então, toda vez que alguém perguntar o que é um certificado digital, um certificado digital nada mais é do que uma comprovação. Por exemplo, pode fazer uma compra no site da LAC, que lá é confiável. Por que é confiável? Como que você me garante isso? Claro que lá tem certificado digital. Então, conseguiram entender a ideia? É como se fosse o seguinte, ó, eu faço uma venda de um carro, eu preciso que o vendedor, né, e o comprador tenham reconhecido em cartório as suas respectivas firmas. E quando eu tenho um certificado digital, é a mesma forma, só que é no mundo virtual. Conseguiram compreender? Bom, pode cair no concurso também. Quem pode fazer? E aí você pode colocar aí, eu, pessoa física, posso e tenho o direito de criar um certificado digital. Por exemplo, a LAC Concursos, pessoa jurídica, tem um certificado digital. Então, se a banca te induzir e falar que somente pessoas jurídicas têm acesso ao certificado digital, falso. Tá? É possível tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. É só você lembrar o seguinte, se eu vou no cartório, eu não vendo carro? Vendo. Eu posso vender um carro para uma pessoa física? Posso. Eu posso vender um carro para uma pessoa jurídica? Posso. Então, se você pegar essa ideologia e colocar aqui também, é 10 na prova. Tudo bem? Então, independente se for pessoa física ou jurídica, pode sim. Bom, quem gera o certificado digital? São chamados de autoridade certificadora. E aí tem esse acrônimo, que é a abreviatura AC. E aí, para facilitar a tua vida, lembra, gente. As autoridades certificadoras nada mais é do que os cartórios. Se eu preciso fazer uma transação, o que você tem que fazer? Cadastrar a sua firma, não é isso? Beleza, se eu quero garantir uma transação eletrônica, eu preciso criar um certificado digital em uma AC, que é uma autoridade certificadora. E nós temos alguns tipos de autoridades certificadoras e também nós temos modelos de certificado digital, tá? E aí não vai cair no seu concurso, por exemplo, perguntando, o Banco do Brasil, o Serasa, a CertSign, a Serpro, que são autoridades certificadoras, né, que permitem criar certificados digitais, mas ele vai te perguntar isso aqui, ó, tá? Sobre o funcionamento. Então, quando eu faço um certificado digital, esse certificado digital ele é vinculado ao meu computador em si, ou o dispositivo que eu utilize, e eu posso ter ou um cartão criptografado, ou eu posso ter um dispositivo token, que é aquele que vai gerando senhas de forma aleatória. E aí, a partir de toda transação, eu tenho que confirmar. É como se fosse uma chave de segurança mesmo. Para quê? Para que eu consiga garantir que existe sim um processo
de toda a parte da segurança da informação ali por trás. Então, a certificação ele gera um arquivo, e esse arquivo é um cartão criptografado, um dispositivo token. E aí, lembra, quem que gera o certificado digital? Os cartórios. Quem são os cartórios? As autoridades certificadoras. Beleza? Bom, gente, continuando a parte de serviços de proteção, nós temos outro que cai no teu concurso também, que é o protocolo SSL ou TLS, que ele é aplicado no protocolo de navegação na internet chamado de HTTPS. Então, lembra que nós tivemos na aula de redes de computadores a diferença entre o protocolo HTTP para o protocolo HTTPS? E aí eu sempre falo para vocês, ó, sempre quando você vai navegar na internet, vai inserir dados bancários, vai inserir dados confidenciais, sempre utilize protocolo HTTPS. Como que eu faço isso? Olho na URL e vejo lá, https://. Algumas bancas mais pesadas, costumam perguntar por que o HTTPS é seguro. E aí você tem que lembrar disso. O HTTPS é seguro porque ele tem um mecanismo... O HTTPS ele é seguro porque ele tem um mecanismo adicional. Esse mecanismo adicional é chamado de SSL ou TLS, na qual eu tenho, através da criptografia assimétrica, um certificado que fala, ó, aqui está confiável. Fique tranquilo que o site da LAC é confiável. Então, percebam, dentro do HTTPS eu tenho o certificado digital e eu tenho esse adicional aqui, gerando este carinha aqui que vocês tanto amam de paixão, que é esse cadeado da segurança. Então, o SSL, ele consegue permitir que o HTTPS seja seguro, porque tem um certificado digital e também tem a técnica da criptografia assimétrica por trás dele. Tá bom, gente? Bom, outro mecanismo de proteção na navegação dos seus dados é a VPN. E a VPN costuma cair bastante também em concurso público. Primeiro, o que significa VPN? É uma rede virtual privada. Tá? Para você compreender o conceito de VPN, eu tenho que voltar um pouquinho na aula de redes de computadores. Vocês se lembram que nós temos 3 tipos de redes, né? Nós temos a intranet, nós temos a internet e nós temos a extranet. A intranet é algo público, somente em locais autorizados possuem acesso. Exemplo, um sistema da delegacia da Polícia Federal. Somente as pessoas autorizadas possuem acesso àquele determinado sistema. A internet, algo público no tocante que qualquer pessoa tem acesso. Exemplo, o site da... Não, o site da LAC é uma intranet. Vamos pegar o Google. Ótimo, o Google. Toda e qualquer pessoa tem acesso ao Google, tá? Independente da localização na qual ele esteja. E, imagine só, você trabalha numa empresa de vendas de eletrônicos, por exemplo. Essa empresa de vendas, ela tem filiais em Brasília, tem filiais no Rio de Janeiro, em Cuiabá, em Mato Grosso e em Campo Grande, tudo bem? E essas informações, por exemplo, ele tem um estoque só. Então, se o cara de Cuiabá vende, automaticamente, como é um e-commerce, um comércio eletrônico, tem que dar baixa no sistema. E aí, as filiais, elas precisam se comunicar. Eles precisam ter uma ligação, eles precisam ter um feedback. E o que acontece? Como que se eu estou numa intranet em Cuiabá, eu preciso mandar uma informação lá para o Rio de Janeiro, e essa informação ela não pode ser associada a pessoas terceiras, não pode ter acesso, por exemplo, de pessoas não autorizadas. Como que eu garanto isso? E aí é isso que você está aprendendo agora. A VPN é um recurso que consegue, gente, criar um canal de tunelamento. Aqui eu tenho a cidade de Cuiabá. Aqui eu tenho o RJ. O que acontece? Mesmo que essas filiais estejam separadas geograficamente, eu utilizo a internet, utilizo o VPN, que vai criar um canal do tunelamento, na qual todas as informações que são trafegadas aqui dentro não são visualizadas por outras pessoas que estão conectando na internet. É como se fosse o seguinte, ó, infelizmente a gente sabe que o rio Tietê, por exemplo,
uma grande parte sua, ele está poluído. É como se você criasse um canal no rio Tietê e você conseguisse atravessar o rio Tietê sem ter acesso a qualquer tipo de lixo, qualquer tipo de poluição. Então ele cria um canal que você consegue transitar de forma tranquila e as outras pessoas não vão nem visualizar que você está transitando ali. Isso que seria a VPN. Então a VPN, ela permite, tá, que você consiga juntar intranets que podem estar espalhadas por estados, podem estar espalhadas por países e até dirá continentes. E ele garante essa segurança a um conjunto de protocolos, que já caiu também no CESP. Esse tunelamento só é possível graças a isso aqui, ó, IPsec, que é um conjunto de segurança, tá? Que permite realizar a criptografia dos dados. E criptografia você já está tirando 10, você já está craque. Criptografia nada mais é que embaralhar as informações. Então, conseguiram compreender? VPN, rede virtual privada. Para que serve? Serve para ligar intranets. E, logicamente, quando eu faço uma VPN, eu estou criando um terceiro tipo de rede, que é chamado de extranet, na qual eu posso acessar via internet qualquer lugar do mundo, mas somente pessoas autorizadas. E esse canal de tunelamento, ele garante a confidencialidade dos dados, que os dados não vão ser alterados e nem manipulados, tudo bem? E somente pessoas autorizadas vão possuir acesso, tá bom? Então, assim, a gente vai terminando a parte teórica, e logicamente, todos me conhecem, para resolver questões de informática, para não ficar muito cansativo e massificar teu conhecimento, só resolvendo questões, tá bom, gente? Se teve alguma dúvida na parte de criptografia, seja simétrica e assimétrica, se você teve dúvida na função de hash, se você teve dúvida na assinatura digital, se você teve dúvida no certificado digital, nas proteções que podem ser VPN, SSL e também a parte de certificado digital, volte à aula, dá um play, não pule, tá? Porque isso cai bastante mesmo. E lembre-se, o maior ativo de uma empresa é a informação. Então, vamos lá responder a questão comigo? Essa foi do TRE, no ano 2017, e vamos ver o que ele está cobrando para a gente. O mecanismo de embaralhamento ou codificação utilizado para proteger a confidencialidade de dados transmitidos ou armazenados denomina-se. Bom, ele está perguntando o seguinte: quem que faz o embaralhamento das informações? Lembra lá da Ana e do 171? Eu pego um texto legível e transformo em texto ilegível. E nós sabemos que até a palavra já fala isso. Cripto, escondido, grafia, escrita. Então, nosso gabarito é a alternativa D, D de Deus. Ah, mas por que não é assinatura digital? Porque a assinatura digital é algo mais complexo que isso. A assinatura digital não só embaralha, como também pode criar a função de hash. Então, elimina-se certificação digital. Ele não está falando sobre transação eletrônica, então elimina-se também. Biometria, professor, poderia ser? Não, gente. Biometria é uma forma de você se identificar para ter um acesso a determinado sistema. E, se você viu a aula de mecanismo de proteção, proxy é um tipo de firewall que bloqueia aplicações, tais como e-mail, acesso a arquivos, FTP, SMTP e assim por diante. Então, falou em embaralhamento, falou em codificar, só tem um termo que cai, que vai ter que ser assinalado, que é criptografia, tá? Próximo. Julgue o item que se segue referentes à internet e segurança da informação. A função da autoridade certificadora, que também pode ser chamado de AC, é emitir certificado digital de usuários da internet. E aí você tem que lembrar, o que é um certificado digital? Certificado digital nada mais é que uma garantia, uma transação eletrônica. Lembra do macete que eu falei que você nunca mais vai esquecer? Se eu quero vender o carro para você, o que eu tenho que fazer? Reconhecer firma. E eu reconheço firma onde? No cartório. E se eu quero reconhecer uma transação eletrônica, eu vou fazer na AC, que é um cartório digital. Então essa resposta está tranquila, corretíssima, tá bom? Próximo.
Cargo para auditor, ó. Acerca de criptografia simétrica e assimétrica, julgue o item a seguir. Quando ele falou sobre os dois, gente, é interessante que você se lembre. Simétrica, somente uma chave. Assimétricas, duas chaves. Lembrando que a simétrica, você tem em obrigatório utilizar a chave privada. Já na assimétrica, você tem a pública e a privada, tá bom? Em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no processo de cifrar e decifrar a mensagem. É isso aí. Então, em criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada no processo de cifrar e decifrar a mensagem. Questão corretíssima. É interessante você pegar o conceito e aplicar na prova, porque às vezes o usuário lê a questão e ele se embaralha, porque é muito termo técnico. Então, sempre quando você pegar essa primeira parte, já coloca na sua cabeça, o que é simétrica, o que é assimétrica, tá? Próximo, TRT de Minas Gerais, a FCC foi a banca realizadora, e vamos verificar o que ele está cobrando aqui. O técnico judiciário da área de TI do TRT da terceira região deve escolher, deixa eu apagar aqui, deve escolher o esquema de criptografia mais adequado para a seguinte situação. Ele deve receber uma informação de forma segura, ou seja, criptografada, de outro tribunal, mas não tem meios para enviar um código secreto de forma segura para aquele tribunal. Nessa situação, o técnico deve utilizar o esquema de criptografia de chave. Vamos lá. Quando eu falei sobre criptografia, é embaralhar as informações. Quando você embaralha essas informações, você pode ter duas técnicas, simétrica e assimétrica. E aí, olha o conceito eliminando três questões aqui. Ele fala que ele precisa de uma chave, né? Não existe chave unificada, não existe chave isolada, tá? E aí, você tem que entender o seguinte, que essas três alternativas aqui se encaixam. Só que, imagine só, ele falou que não tem meios para enviar um código secreto. E aí, o que acontece? O código secreto só é enviado quando você utiliza a criptografia simétrica. Se ele não tem meios, você já pode eliminar. E aí você tem duas alternativas que você, sem querer, pode errar. E aí é importante sempre entender a última oração, a pergunta-chave da questão. Nessa situação, o técnico deve utilizar o esquema de criptografia de chave privada, tá? Ou assimétrica. E aí você tem que lembrar o seguinte, ele vai ter que utilizar a chave assimétrica. Sabe por que ele vai ter que utilizar a chave assimétrica? E eu não marcaria a privada, porque a privada eu posso utilizar na assimétrica, que é só uma chave só. E como ele fala que não tem como compartilhar, somente o esquema assimétrica, na qual você vai utilizar a chave pública. E a chave pública só pode ser visualizada pela chave privada. Então, essa é uma questão muito pesada mesmo. Privada, por que eu não marquei privada? Porque a privada já está englobada na simétrica e ele precisa do outro mecanismo, e o outro mecanismo é chamado de assimétrica. Então, gabarito alternativa C, tá? Próximo, gente. O Tribunal de Justiça, né, foi no ano de 2017, ele fala o seguinte, ó, no acesso a um site da internet que utiliza o protocolo HTTPS, a verificação da identidade do servidor acessado é realizada através de... Bom, a gente viu nas aulas, tanto de redes de computadores como na aula de hoje, que para um sistema ser confiável, para ter uma transação eletrônica confiável, eu preciso de um certificado digital. E o que é um certificado digital? Nada mais é do que uma terceira parte falando, ó, esse site é confiável. E aí, nessa brincadeira, ó, nem li o resto, tá? Você já consegue eliminar bastante coisa, tá? Então, certificado digital está aqui, endereço de IP você já pode eliminar, certificado está aqui, endereço de IP você pode eliminar. Então, já eliminamos duas assertivas
só na primeira oração. Depois, que contém informações que permitem a utilização de criptografia de chave. Olha lá, ele está falando de chave. A chave pode ser simétrica e assimétrica. Então, você já pode eliminar o gabarito da alternativa A, que não existe única, e aí tem duas. Vamos entender o que ele está falando. Informações que permitem a utilização de criptografia de chave simétrica ou assimétrica para garantir a autenticidade e a integridade dos dados no estabelecimento da conexão segura. Professor, e agora? E agora você tem que colocar a prática na informática. Imagine só, quando você vai fazer uma transação, quando você compra um curso na LAC, por exemplo, você vai lá, digita o curso que você quer, coloca na sacola e compra, certo? Como você está utilizando o certificado digital, eu te pergunto, você tem que colocar uma chave? Ou, por exemplo, a LAC tem que mandar um e-mail para você com uma chave para confirmar que você vai comprar aquele determinado produto? Não, tudo é feito de forma automática. Por que é feito de forma automática? Porque o certificado digital que você está trabalhando, ele é assimétrica. Então, o site em si, ele vai conectar com a chave pública e ele vai abrir a operação que você quer. Então, na prática, você consegue tirar 10. Então, sabemos que não pode ser utilizada a parte simétrica. Nós temos que utilizar a chave assimétrica. Então, gabarito, alternativa E. Bom, próxima questão deste ano de 2018, a FGV foi a banca realizadora do Ministério Público Estadual de Alagoas. Ele fala o seguinte, ó, assinale abaixo o instrumento tecnológico que permite que a identificação segura do autor de uma mensagem ou um documento em uma rede de computadores, tá? E aqui ele meio que colocou, meio que vago, mas a gente pode automaticamente, gente, responder por eliminação, tá bom? Então ele pergunta o seguinte, qual é o mecanismo de proteção que permite que o autor de uma mensagem ou um documento em uma rede, ele se permita de forma segura? Biometria. Por favor, né, gente? Biometria é para identificar, tá bom? Identificar uma pessoa para acesso a um sistema. Tá tudo bem? Cartão inteligente é a mesma coisa. Eu posso utilizar um crachá para entrar na minha empresa, por exemplo. Então, não tem nada disso. Certificado digital. Vamos ligar o sinal de alerta, tá? Que até então é o que mais se encaixa. PIN. Para quem não sabe, o PIN, por exemplo, você compra um celular, o celular seu bloqueou, você não tem que ter um PIN para desbloquear ele? Beleza, mas fora isso, ele consegue garantir alguma mensagem ou algum documento? Não, então elimina-se também. Token de segurança, que aí pode ser um fundamento até do próprio certificado digital, mas ele em si não garante. Quem garante que as informações são seguras, que você consegue enviar uma transação, e aí você consegue garantir a autoria, e você consegue garantir a transação, somente o certificado digital. Lembre, o HTTPS lá do site da LAC Concursos significa que você pode comprar de forma segura, tá, um determinado curso, porque lá atrás dele tem vários processos. Eu tenho desde a criptografia assimétrica e eu tenho também a parte, tá, de uma terceira parte, que é, no caso, as ACs, as autenticadoras certificadoras, que garante que o site da LAC ele é confiável, tudo bem? Então, gabarito, alternativa C, tá bom, gente? Mais uma, agora o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, o cargo de auditor, ele cobra o seguinte, ó, julgue o item a seguir relativo à criptografia. Os algoritmos de criptografia de chave pública devem ser computacionalmente fáceis, a fim de que o receptor de uma mensagem cifrada com uma chave pública a decipitografe, utilizando sua chave privada para recuperar a mensagem. Então, primeira coisa, os algoritmos de criptografia de chave pública devem ser computacionalmente fáceis. Não, né, gente? Como que vai ser fácil um sistema? Não pode ser fácil, porque senão não vai garantir. A fim de que o receptor de uma mensagem cifrada com uma chave pública a descriptografe utilizando sua chave privada para recuperar a mensagem original. Então, fáceis não. Então, não tem nada a ver disso, tá? Agora, Transpetro, nossa última questão, tá? Ele fala o seguinte, uma empresa tem uma intranet fortemente protegida.
porém deseja dar aos seus funcionários uma forma de estabelecer uma conexão segura do computador de sua casa à intranet da empresa, estando ligando na internet. Isso dará ao funcionário a impressão de que está dentro da intranet da própria empresa. Para isso, qual é o recurso que permite? O CAPTCHA. Para quem não conhece, aquele é um conceito, um recurso que o Google trabalha bastante, que é, por exemplo, para verificar se você não é um robô. Tá? Então, por exemplo, lá, ele manda as mensagens e pergunta: clique somente em semáforo, clique somente em casas. Então, isso aqui não garante segurança nenhum dos dados trafegados, simplesmente para uma verificação se você é uma pessoa ou um robô. DNS. DNS nada mais é que um protocolo que permite converter nome para IP. Lembre, você acessa lacconcursos.com.br. Se o DNS parar de funcionar, você vai ter que lembrar do IP da LAC. Então, em momento algum falou sobre acesso confiável em casa. Firewall. Firewall não vai garantir o tráfego. Firewall simplesmente ele é uma lista que bloqueia ou rejeita determinadas aplicações. LAN. LAN é um tipo de rede conforme a extensão. LAN vem de local, significa o quê? Numa região de 2.000 metros. E a questão não falou nada sobre isso. E, logicamente, que você sabe que para garantir o acesso de um outro local, que nós estamos falando de uma extranet, somente através de uma rede virtual privada, porque ela vai ter um canal de tunelamento que permite que os dados que ali estão trabalhando se transformem em seguros. Tudo bem? E assim, nós finalizamos, gente, mais uma aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, avaliem a nossa aula. E aí, toda vez eu falo, parte de segurança da informação é muito importante mesmo. Então, é preciso você entender todos esses mecanismos de proteção. Tenha uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais, gente! Clique lá.